Nobre deputado Coronel Telhada, muito obrigado. Vindo do senhor, considero um grande elogio pela sua experiência e atuação nessa casa. Nós vamos continuar hoje um debate sobre recolhimento de impostos no estado de São Paulo. O Brasil está entre os 3 países do mundo que mais paga impostos. São Paulo é o estado do Brasil que mais recolhe impostos. E a gente não vê a contrapartida disso. A gente faz essa introdução técnica, que está comprovada nesse caderno, que vai chegar às mãos dos principais deputados dessa casa, no sentido de que, quando nós formos tratar do assunto aviação, nós vamos chegar a essa mesma conclusão. O Brasil é o país que tem o combustível de aviação mais caro do mundo, e São Paulo é o estado do Brasil que tem o combustível de aviação mais caro do mundo. Lembrando que nós temos 3 tipos de combustíveis de aviação, que são o querosene de aviação, a gasolina de aviação e os biocombustíveis, entre outros. Mas esses 3 principalmente. O projeto de lei 494 do governador, ele prevê um benefício de redução de impostos apenas para o querosene de aviação que abastece os aviões de linha comercial regular, a saber, a Azul, a Latam e a Gol. E deixa de fora 95% dos demais combustíveis e dos demais aviões e aeronaves e helicópteros. Agora, o mais preocupante é que esses 5% que ele atende tem uma redução e uma renúncia fiscal de 95% de imposto. Já os outros 95% que ele deixou de fora tem um impacto de renúncia fiscal de 5%. Ou seja, considerando que esse projeto de lei vai ser aprovado, nós poderíamos e devemos incluir no projeto de lei que ele beneficie todos os demais combustíveis e, consequentemente, todas as demais aeronaves dos outros segmentos que usam gasolina de aviação e biocombustível. Pode passar? A gente já falou sobre isso. Eu queria ir na curva de Laffer. Tinha pedido para deixar direto na curva de Laffer. Aí está. A curva de Laffer foi feita por um economista americano, Arthur Bates Laffer, nos anos 70. Ficou famosa na época, saiu no The Economist, no Wall Street Journal, e foi uma teoria que foi inclusive indicada para o Prêmio Nobel de Economia. O que essa curva diz? De maneira bem resumida. A gente tem no eixo das abscissas a arrecadação e nas ordenadas a taxa de impostos. Aquela curva é uma senoide, ela diz o seguinte: quando eu estou com um imposto zero, ninguém paga imposto, mas também o Estado não arrecada e não consegue fazer o que tem que fazer como governo. E o imposto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega no ápice. O ápice daquela curva significa o seguinte: é a capacidade máxima que uma população ou um segmento tem de suportar impostos. Se você continua aumentando imposto, você vai chegar lá na parte baixa da curva, onde a população não paga mais impostos, ou porque não aguenta mais, é a chamada sonegação fiscal, ou porque aquele segmento, aquela área comercial ou industrial, não tem mercado para suportar esse imposto. Ou seja, se você passa o ápice dessa curva de Laffer, você vai ter um defluxo tributário. É exatamente o que acontece no Brasil. Essa teoria, chamada curva de Laffer, já tem mais de 50 anos e nunca ela foi tão real, principalmente no Brasil. O Brasil está na parte de baixo da curva, ou seja, a carga tributária é tão alta que as pessoas sonegam. Sonegam porque não tem capacidade de pagar, ou porque se ela pagar um imposto, ela tem que fechar o negócio dela. E essa mesma curva se aplica à aviação. Quando você está com um combustível tão alto que você não suporta pagar, vai acontecer o que está no Estadão de hoje. Você pega para mim lá, pô, o jornal que está lá? Reportagem do Estadão de domingo, que prova que está começando a haver pirataria na aviação. Primeiro, pediria que desse um close aqui, quem puder. Aproveitando a técnica do Coronel Telhada. Então, Estadão de domingo, né? Mais barato e com segurança menor, táxi aéreo clandestino cresce em São Paulo. Aviação clandestina é o câncer da aviação.
Mais um minuto só, senhor presidente. Ou seja, eles já estão tanqueando fora, São Paulo já perde receita porque as pessoas estão abastecendo fora do estado os seus aviões e helicópteros, e além disso, eles estão fazendo voos não autorizados e clandestinos, tem mercado para isso, porque não suportam marcar e pagar tantos combustíveis de uma forma tão alta. Mais uma vez, próximo slide, aqui tem toda a teoria da curva de Laffer, né? Ou seja, a nossa carga tributária é muito alta, imposto é muito alto, a população não vê retorno disso e, principalmente no setor da aviação, está tornando inviável os voos no Brasil. Para completar, além de tudo isso que eu falei, a gente tem as passagens aéreas mais caras do mundo também. Mais um slide para terminar, senhor presidente. E aqui nós estamos ficando fora da curva. 18 estados brasileiros já estão com redução de combustível e São Paulo agora é que acorda para o problema. Um alerta para o senhor secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. Muito obrigado e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de defender a redução de impostos. Obrigado.